Boa noite a todos. Já agradecendo imensamente a casa pelo convite, mais uma vez aqui. Vocês sabem que para palestrante espírita é uma alegria esse momento, né? Que a gente vem aqui dividir com vocês o que a gente estudou. Então é um momento de muita alegria. Vamos lá. Então vamos essa noite conversar um pouquinho sobre essa questão da convivência como uma lei divina, né? E aí, aqui já queria, de início, assim, contar um caso aí para vocês, né, da minha vida particular. Então, eu gosto bastante de estudar a psicologia humana, essa coisa de relacionamentos, né? Eu trabalhei com liderança de equipes por muitos anos, quase 18, na verdade. E quando a gente tem essa coisa de trabalhar com pessoas, né, em grupo, liderar, a gente fica com essa coisa muito, muito boa do que é o trabalho em grupo, né? E o trabalho em grupo é, na verdade, uma delícia. Por quê? Porque você tem ali várias pessoas, né? Cada pessoa trazendo um universo riquíssimo ali dentro dela, né, um universo de cultura, de saberes diferentes, né, do aprendizado que cada um traz. Então, você tem várias pessoas olhando para um determinado problema. Então, fica quase que impossível a gente não conseguir achar uma solução para isso, né? Agora, a reflexão é a seguinte, é muito rico o trabalho em grupo e tudo mais, ok. Mas é fácil, gente? É tranquilo trabalhar em grupo? Sim ou não? Não. Tá. Achei que era só comigo. Então vamos, já meu coração já começa a se acalmar, né? Nesse momento. E aí a gente vai. Então, para grupo de estranhos, né? Vamos dizer assim, ali no trabalho, já é desafiador, né? Porque você tem ali o quê? Pessoas diferentes da gente. Né? Então você traz um pensamento A, o outro traz um pensamento W, né? E nós vamos ali costurar. Bacana. E quando a gente está falando desse grupo de pessoas que nós somos envolvidos emocionalmente, né? Que é aquele conhecido como família, aquela graça, aquela bênção divina, que de fato é, nós vamos ver daqui a pouco aqui, tá? É fácil conviver em família, sim ou não? Jura? A família de vocês também é difícil? Achei que fosse só lá em casa. Que bom, olha, fico já. Então vamos ter uma noite de troca aqui interessante. Vamos começar então. Semana passada aí a gente teve o desencarne do Divaldo, né? E aí muito material, já, óbvio que já tem muito material dele, mas aí veio aquela enxurrada de material na internet, né? E eu achei bacana da gente trazer aqui para o conteúdo essa fala da Joana no filme dele. E Joana fala essa frase para o Divaldo, e eu já queria começar direto com essa reflexão. Então, ela fala assim para ele: ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. Só essa fala aqui, estava brincando com o Neuber agora, já daria uma palestra de 1 hora, né? Só nisso aqui. Mas vamos falar lá sobre um pouco de convivência, um pouco de família. Então, assim, gente, tudo no universo, eu estava até, amanhã eu dou uma outra aula sobre reencarnação, e assim, né, então,
a gente tem lá para quem se interessar, lá eu sempre falo disso, que a gente tem um curso disso também, Princípios da Doutrina Espírita. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec faz um resumo da doutrina espírita. Então tem ali, dependendo da tradução, 33, 34, 35 itens, onde Kardec resume toda a doutrina espírita. Então, para quem depois quiser dar uma olhada, é um material muito rico, bem interessante. Mas lá, o que Kardec vai trazer para a gente, né? Então, primeiro, essa necessidade da nossa evolução, né? Então, Deus criou todas as coisas, né? E toda a criação de Deus no universo, então a evolução é uma lei universal, né? Então, Deus nos criou simples e ignorante para nós evoluirmos, né? Tem o próximo slide também vai falar disso. E aí essa questão, que eu acho que vale bastante a nossa reflexão também, como base para depois a gente falar da convivência em família, mas essa questão de o tempo inteiro foi entre você e você mesmo, né? Então, a doutrina espírita, ela traz muito isso para a gente, né? Falando da questão da caridade, né? Jesus trouxe isso falando muito do amor ao próximo. Mas é aquela história que eu sempre falo e repito, né? A gente consegue mudar o outro? Quem é o único espírito nesse mundo que a gente consegue mudar? A nós mesmos, né? Então, não adianta, gente. Com o outro, não adianta. Você pode influenciar, você pode dar o exemplo, você pode educar aí mães e pais, né? Você pode acompanhar. Agora, mudar efetivamente, o outro não. É só a gente mesmo, né? E a doutrina espírita traz muito isso nessa questão da reforma íntima, nessa questão da evolução espiritual, né? E aqui eu fico sempre pensando, tem mais uma frase do Divaldo que eu acho muito bacana também, tá numa entrevista que ele deu, isso aí, onde ele falou isso, né? Então, todos esperam que a paz venha dos governos por decreto. Então, aqui, a gente sempre espera isso, né? Ou que venha do governo, ou que venha de Deus, ou que venha de alguém, né? Em um determinado momento, eu vou viver num mundo feliz, num mundo bondoso. Isso não vai acontecer tão cedo, né? E aí ele fala, nunca teremos a paz por decreto. Por quê? Porque a transformação moral do indivíduo para melhor que vai trazer essa paz que a gente está esperando, né? Então, quando é que isso vai acontecer? Quando nós evoluirmos enquanto espíritos, né? Então, ou seja, vai demorar um pouquinho, né? Que vocês sabem que a evolução moral, a coisa é meio demorada, né? Mas vamos lá, vamos então entender o que tem aí na doutrina, então, para falar sobre essa questão de evolução e de convivência e de família, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta e aí tem essa resposta. Então, questão 115. Então, bacana. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né? Então, a gente precisa entender e vai fazer chegar progressivamente à perfeição. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, né? Então, nós vivemos num planeta Terra, um planeta de provas e expiações, né? Quando a gente estuda lá a classificação dos mundos, provas e expiações está do meio para baixo, ou seja, a coisa não é muito legal, né? Ainda a maldade ainda supera o bem, ainda existem espíritos imperfeitos aqui. Agora, a grande situação aqui, gente, e o convite dessa palestra de hoje, que é essa reflexão, né, que eu fiquei muito com essa reflexão enquanto estudava esse material, e queria que vocês tivessem também, é assim, ó, o quanto nós conseguimos. Então, a gente estuda a doutrina, a gente entende a doutrina, a gente participa de grupos de estudo, né? E nós estamos certíssimos, porque depois que a gente desencarna, o que a gente leva para o outro lado? Só o conhecimento mesmo, né? Porque de material, nada vai. Então, é bom a gente estudar, tem estudo aí, quarta-feira, venham, participem,
né? Mas, então a gente estuda a doutrina, a gente entende a doutrina. Agora tem 2 pontos. Então, primeiro, a gente aceita, de fato, o que a doutrina que a gente segue, o que a gente está lendo. E segundo, a gente pratica o que a gente está estudando, o que a gente está aprendendo, né? Porque assim, ó, conhecimento, estudar, ler, entender, tal, ok, né? Nós estamos aqui lendo, bacana, então todos somos imperfeitos, tá bom. Então por que eu estou exigindo? Então todos nós somos imperfeitos, legal, todos nós aqui, combinado. Planeta Terra é um planeta de provas e expiações, também tá lindo por aí, bacana. Então por que eu estou quebrando o pau com a minha família e exigindo perfeição das pessoas que estão convivendo comigo? Né? Não, mas o outro fez, né? Não sou eu que estou respondendo, é que o outro me irritou. Sabe o que é, Camila? É que meu parente me tira do sério. Então, assim, além, esse passo, né, gente, que a gente, hoje na internet, né, se fala muito sobre isso, né, de obesidade intelectual. Né? Então, a gente lê muito, a gente estuda muito, mas o quanto daquilo, primeiro, a gente aceita como verdade, e segundo, o quanto que a gente consegue praticar. Né? Então, essa é a reflexão aqui. Caminhando lá, e aí um ponto muito bacana. Então, na questão 766, Kardec pergunta se a vida social está na natureza do ser humano. E olha lá a resposta dos espíritos, né? Então, sim, com certeza, Deus fez o homem para viver em sociedade. Né? E aí, eu não sei, vocês não, porque vocês são espíritas, frequentam aqui o Ciríaco, mas vou falar só de mim. Né? Quando alguém me irrita, quando eu tenho uma rixinha com alguém da minha família, responde torto, tal, não sei o quê, o que a gente quer fazer? A primeira coisa, não quero mais conviver com essa pessoa. Ó, essa pessoa para mim já deu. Ou o que eu acho mais bacana, o povo fala, né? Eu perdoei, mas não quero ver na minha frente nunca mais. Eu queria entender qual que é esse perdão, né? Não, eu perdoei, mas não quero ver nunca. Então vejam lá, bacana, você perdoou. Mas daí você lembrou que todos nós somos imperfeitos? Que nós estamos juntos aqui para evoluir, né? Que a vivência em sociedade, né? Nós fomos feitos para vivência em sociedade. Então tá lá, os espíritos responderam Kardec. E aí ele ainda fala o isolamento, né? Então não é para se isolar, porque os instintos dos homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, né? E esse auxiliando-se mutuamente, fiquei pensando, né? Em que momento que nós estamos enquanto sociedade? Porque aqui, quando o espírito fala auxiliando-se mutuamente, o que ele está falando? De uma cooperação, não é isso? Cooperar, então ajudar, né? É chegar ali naquele grupo e falar, bom, como é que eu posso contribuir aqui, né? Chegar na sua família, olhar e falar, bom, o que eu consigo entregar aqui de melhor, né? E nós vamos falar, isso, gente, é caridade. Nós vamos falar mais para o final da questão da caridade, né? Que Kardec muito bem trouxe, né? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação para quem? Para nós mesmos, né? E não é a caridade de dar esmola, não. Tá? É a caridade de ser útil. Então, assim, nós não fomos colocados em determinados grupos à toa. Não existem coincidências na doutrina espírita. Nós sabemos disso. Né? Tudo foi muito bem pensado, não existe, inclusive isso é bíblico, né? Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Então não tem, não sei o que eu estou fazendo nessa família. Acho bom você
cavocar aí para descobrir logo, né? Então, vamos seguindo aqui. Lá na questão 768, o homem tem que progredir. E para isso é necessário o contato com os outros. Né? Por que a gente percebe? Ah lá, nenhum homem possui faculdades completas. Então, gente, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Nós viemos justamente imperfeitos, com características diferentes, com talentos diferentes. Lembram da parábola dos talentos? Então, o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Né? A questão que eu fiquei me perguntando é: eu estou conseguindo contribuir para a evolução da minha família com o talento que me foi dado? Né? Ou eu só consigo olhar, me vitimizar como uma criança, né? Eu brinco que eu sou aquelas crianças birrentas que se joga no chão do shopping, fala, não quero, não sei o quê, o outro que está me irritando. E eu respondi assim porque foi ele que falou isso para mim. Fica aí a nossa reflexão. E aí, só para fazer um paralelo aqui, eu gosto muito de trazer essa coisa de ciência junto com a doutrina espírita, né? Porque nós temos esse tripé, né, de religião, filosofia e ciência. Então, eu fui lá perguntar para o chat GPT o que se de fato a pessoa melhora psicoemocionalmente, né, psicológica e emocionalmente, se ela melhora quando ela convive em grupo. E aí, como é que a pessoa se desenvolve? Quais são as características que a pessoa desenvolve? E aí o chat GPT me respondeu essas características, né? Então vejam que bacana. Desenvolvimento da empatia e escuta ativa. Será que isso é legal? Empatia eu vou me colocar no lugar do outro, né? Eu vou pensar no que o outro está passando. Será que isso é bacana? Escuta ativa, né? Fiquei pensando, né, gente? Quando a gente está escutando o outro, a gente não tem tempo para pensar nas nossas besteirinhas, né? Quando a gente começa, quem faz trabalho voluntário sabe disso. Eu sempre falo isso, né? Quando lá no Batuíra a gente tem um trabalho voluntário e aí no final, enfim, eles agradecem. Eu falo, gente, quem é o beneficiado aqui sou eu. Não é o outro que está recebendo o que a gente está fazendo, né? Porque eu saio de lá toda vez, a partir do momento que você ouve o problema do outro, você esquece os seus. Os seus problemas ficam quititis quando você passa a olhar um pouquinho para o outro, né? E aí vem lá, dentre vários, né? Então, desenvolvimento da tolerância. Olha só, será que é importante a gente ser tolerante com o erro dos outros? Indulgente? Já ouviram essa palavra em algum lugar? Indulgência para com as ofensas? Né? Olha lá, cooperação e senso de responsabilidade coletiva. Né? A questão é que nós, enquanto sociedade, a gente ainda, e justamente por sermos imperfeitos, nós não conseguimos ainda, né? Então, Jesus falou lá, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, né? Mas a gente está querendo perdoar e nunca mais olhar para a cara da pessoa, né? Não é muito bem esse perdão que Jesus comentava, né? Então, essa linha do cooperar e do competir, nós ainda não entendemos enquanto sociedade, né? Nós ainda estamos patinando um pouco nisso. Então, a partir do momento que a gente entende essa questão da cooperação e começa pequenininho, né? Começar pequenininho, que não vai conseguir, né?
Quando Jesus comenta lá quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Porque ele está se referindo ali que o amor dele era para a humanidade inteira. Nós não estamos ainda nesse momento, né? Mas a gente precisa começar, né? Aquele baby steps. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar de pouquinho a pouquinho? E aqui, vejam que interessante, porque aí quando a gente fala de cooperação em grupo, eu me lembro disso lá nas minhas equipes, lá nos meus trabalhos, eu sempre falava isso, falava, gente, quero a contribuição de todo mundo. Ó, a gente tem essa questão para resolver e eu queria que todos falassem. Quero a contribuição de todo mundo. Aí eles falavam, ah, não, Camila, mas eu não preciso falar, ó, tanta gente já deu ideia. Então, assim, gente, nós somos seres únicos. Nós somos centelha divina. Né? Não é questão do DNA lá, não tem outro DNA no planeta. 8 bilhões de habitantes, não tem outro DNA no planeta igual ao seu. Então, não existe pessoa que não tenha com o que contribuir. Né? Não existe lá, ninguém é tão indigente que não possa concorrer para o progresso comum. Então, com qualquer coisa, né? Como é que eu posso contribuir nesse grupo? Distribuindo fragmentos de nós mesmos no culto da fraternidade bem vivida. Quais são os fragmentos que eu estou deixando por onde eu passo? Pelos lugares, pelos grupos onde eu passo? O que eu estou deixando lá? Eu estou deixando palavras de incentivo, eu estou deixando palavras de otimismo, eu estou deixando uma palavra de fé, ou eu estou deixando um barulho, um ruído, um tumulto, né? Vale muito essa reflexão também. E aí tem lá, né, a questão lá sobre o bem e o mal, quando Kardec está falando, isso foi até uma aula que eu dei lá no ESD, e aí encaixei aqui também, que ele diz, né, então não tem quem não consiga fazer o bem. Não existe. Como não? Ah, Camila, mas não, na minha família ninguém precisa de nada, não tem nada. Não. Olha para o lado. Olha para um vizinho. Olha para um colega. Às vezes é um bom dia. Às vezes é um sorriso animado, um bom dia, que vai fazer diferença na vida do outro. Né? Às vezes é uma gentileza no trânsito. Deixar o outro passar. Né? Às vezes é não dar aquela buzinada para a pessoa que abriu o sinal e a pessoa está no celular, aí você dá aquela... A pessoa dá... Calma, calma, não assusta o coleguinha da frente. A gente não sabe o que o outro está vivendo. Né? Então vejam, tudo isso, gente, são pontos de como é que eu posso ser útil, como é que eu posso fazer o bem. E aí ele fala, ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso possa ser necessário. Né? Então, estar com olhos atentos aí para perceber, né? Muitas vezes é aquela pessoa que está precisando de uma palavra amiga, está precisando de um ouvido, né? Às vezes as pessoas só estão precisando falar, contar alguma coisa, dividir alguma dor. Né? E aí aqui começam as questões, eu fui buscar um pouco sobre família, para a gente entender um pouquinho melhor esse laço, né? E entender aí esse grupo que está com a gente, né? Bem próximo aí nesse momento encarnado. E aí o Chico, ele fala lá, ó, o mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Né? Então, nós precisamos das vivências que nós estamos tendo aqui. Nós precisamos dessa evolução. Porque o que a gente tem aqui, e às vezes a gente precisa virar essa chave, né, gente? Não são problemas, são oportunidades de melhoria. Algumas vezes nossas,
nossas melhorias, algumas vezes das pessoas que estão no nosso entorno, mas lembra, a cooperação, né, é o que está acontecendo ali no grupo. Por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem. Olha só que bacana. Pensem agora, sabe aquela pessoinha que é difícil na família de vocês? Então, aquele que fala, Deus do céu, que você chama o seu anjo da guarda e fala, me ajuda aqui a dar uma centrada para não ter. Não tem na casa de vocês? Não tem. Que espírita não tem. Isso aí é só comigo mesmo. Então, aquela pessoinha lá, ó, por mais ingrata e impassível, são a sua oportunidade de materializar o bem. Né? Vamos seguir. De todas as... Olhem isso aqui. A hora que eu li, eu falei, minha Nossa Senhora. Sobre a família. De todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a família. Né? Então, aqui, além de toda aquela questão, quem aí gosta de Joana de Ângeles, né? Joana fala bastante também da família, e principalmente da importância da família como base da sociedade, né? Além de ser essa importância para nós enquanto espíritos, mas assim, gente, tá lá, ó, não tem nenhuma outra relação que a gente possa construir no planeta Terra é mais importante na função educadora e regenerativa do que a nossa própria família. Agora, o que eu queria comentar com vocês? Tá, mas por conta disso, né, por ser importante, por estar na base do nosso desenvolvimento enquanto espíritos, por toda aquela questão que nós já sabemos que nós temos um passado, né, com essas pessoas, provavelmente. Então, tem algumas questões ali a serem resolvidas, né? Por isso, é um relacionamento fácil? Não, né? Então, a gente vai manter os laços pré-existentes com aqueles que comungaram conosco, né? Mas, olha lá o que Chico fala, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, né? Então, vão se encontrar comumente afetos e desafetos, né? Amigos e inimigos. Então, é isso que a gente precisa ter. E aí aqui, poxa, que bacana, com os afetos e com os amigos, é óbvio que nós construímos já relações profundas de amizade, de carinho, de afeto. A gente não pode esquecer disso, né? Já tem, as nossas reencarnações são milenares. Então, com certeza, nós construímos laços com essas pessoas. Mas também nós temos alguns resgates aí que precisam ser feitos, né? Tem algumas mágoas aí, tem algumas coisas passadas que a gente precisa resgatar. Então, vai ser desafiador mesmo, tá? Então, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como um centro essencial dos nossos reflexos. Então, o que nós estamos vivendo hoje aqui, enquanto encarnados, são reflexos. Reflexos do quê? Do nosso passado, né? Então, reflexos agradáveis, podem ser, e desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Então, não preciso lembrar, né, da lei divina que está na nossa consciência, nada escapa, né? Não existe lá no momento do nosso encarne, né? Vou me encontrar com Deus e Ele vai dar o aval. Não, você vai sentar com a sua consciência mesmo. E aí vai estar lá, né? Escancarado tudo o que a gente fez aqui, né? Cada criatura, olhem que bacana,
cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Então, para a galera de meu Deus do céu, não é possível, eu devo ter vindo em família errada, né? Não temos coincidências. Mas aqui, o que eu queria lembrar, importantíssimo lembrar, 2 pontos. Primeiro, a misericórdia de Deus para conosco é maior do que a justiça divina. Primeiro ponto, né? E segundo ponto, para papais e mamães aí, em que momento que vocês começaram a amar os filhos de vocês? Em que momento vocês começaram a amar os filhos de vocês? Foi quando eles começaram a falar? Quando fala mamãe, papá, aquela coisinha bonitinha, e aí vocês começaram a amar nesse momento? Não. Foi quando eles começaram a andar? E aí você viu aquela coisinha andando, aquele passinho e falou, nossa, agora o amor veio. Não. Quando eles ficam adultos, aprendem uma outra língua, começam a falar inglês? Não. Então, mamães e papais amam os filhos no momento da concepção, né? Desde o momento em que se sabe que vai se tornar mãe, vai se tornar pai. Esse amor existe, né? As mamães, então, que geram aí, já tem uma questão física aí ainda. Então, gente, Deus nos ama desde o momento da concepção do nosso espírito. Ele não vai esperar nós sermos perfeitos para então nos amar. Não. O amor dele já começou lá atrás, né? Sempre importante fazer esse ponto. Vamos lá, falando ainda de família. Os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, né? Então aqui ele está comentando um pouco sobre essas questões do passado, das várias encarnações, né? Então sempre lembrar, nesses momentos de dificuldade de relacionamento e tal, é sempre importante a gente lembrar, né? Então tem laços amorosos, tem laços de afeto que nós temos também, né? Mas, sim, existem os resgates, inclusive a reencarnação é para isso, né? Para a gente conseguir entender, se arrepender, trazer essa expiação, né? A luta em família é um problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas, né? Então aqui é aquele ponto que eu comentei, nós precisamos, o importante, o que é? O importante não é a gente ficar olhando e falar, nossa, o quanto eu estou longe de Jesus, né, do exemplo que Jesus deixou, ou o quanto eu estou longe da perfeição. Enfim, a questão aqui não é essa, a questão é, por onde eu começo? Por onde eu começo? Né? E eu posso, inclusive, começar pelo mais fácil. Então, porque isso é um exercício diário. A caridade, a gente ser útil, é um exercício. Então, na doutrina espírita, as pessoas falam, faz a caridade mesmo de forma automática, mesmo que você não queira, porque depois vira um hábito, né? Você começa fazendo o que você não quer, daqui a pouco você evolui, a coisa engrena. Então aqui, vamos começar, de repente, com os familiares que a gente mais gosta, que a gente tem mais proximidade, que a gente tem mais afeto, né? Por quê? Para começar a desenvolver essa coisa de ser útil. E aí, depois a gente parte para os mais hard aí, pedindo a Deus, chamando o anjo da guarda, não é isso? Fazendo evangelho no lar, preces diárias. É isso, né?
Que mais? Aqui, bacana. O exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las. Então, gosto muito da doutrina espírita quando traz isso, né? Então, assim, ó, não adianta não ter coragem, né? Tem que ter bom ânimo, não é? Então não adianta, mas é que você não conhece a minha família, Camila. Você não conhece aquele pessoal que mora comigo, né? Então, gente, não existe isso. Como é que a gente começa de pouquinho em pouquinho, exercitando, né? Ah lá, você conhece, é um planejamento mesmo, tá? É um planejamento, porque cada um sabe, eu não sei na família de vocês, na família de vocês não, na minha. Então, a gente já sabe onde cada pessoa vai explodir, não sabe? Já sabe. Já sabe qual que é o tema que não pode ser falado no almoço de domingo. Já sabe qual que é o meme que não pode ser mandado no grupo de WhatsApp. Sabe ou não sabe? O povo rindo, sabe? Tem, né? Isso aí é. Não é? Agora, tá lá, o que nós estamos fazendo mediante isso? Descobriu as zonas nevrálgicas da sua casa? Ah lá, se esforça por eliminá-las. Então vamos trabalhar, né? A prática, gente, a prática é o ponto. E é impossível. E aí aqui, né, no livro Pão Nosso, o Chico com o Emmanuel vão falar lá, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena. Vocês sabem que recentemente eu passei uma situação pessoal e a gente precisou cuidar da minha avó. Ela mora com a minha tia foi viajar de férias e aí a família se programou para cuidar, mas a gente preferiu não tirar ela da casa dela, então manteve ela lá. Ela já tem 94 anos e aí todo mundo então se revezou para ir até lá, né? E eu já estava preparando esse material, então já fiquei olhando assim de fora e vendo como é bacana, né? Então cada pessoa assim da família foi para fazer uma coisa, né? Então, óbvio, o pessoal que gosta de cozinhar foi para quê? Para fazer a comida. O pessoal que gosta de bater papo foi para quê? Para conversar com a minha avó à tarde, entretê-la. Né? O pessoal da faxina, da limpeza, foi para ajudar e ajudou na faxina. Né? Os homens, que, enfim, não tem tanto essa coisa, né? Minha avó é mulher e tal, ajudaram comprando as coisas, indo para o centro, trazendo os mantimentos, enfim. Então, é aquilo. Ninguém está falando aqui, não faça uma coisa que você não sabe fazer, ou que você. Não, gente, a parábola dos talentos está aí. Deus nos deu os nossos talentos, é para a gente usar. Não é? Nós estamos usando. Vamos começar. É o que eu falo, é que nem dieta, que nem academia. Nós começamos como? Você já começa naquela dieta hard, já tira tudo, açúcar, carboidrato, refrigerante. Não começa aos pouquinhos. Tira uma coisa, então agora eu vou tirar refrigerante. Tirou, segue com aquilo, né? Atividade física. Já começa? Não começa porque a gente não aguenta. Os nossos nem temos músculo para isso. Então começamos o quê? Aos pouquinhos, do jeito que a gente consegue. Só que focado, né? Focado. Não, vamos pegar, eu brinco, né? O touro à unha. Não é o touro à unha, tem uma questão lá do Livro dos Espíritos que faz. Kardec pergunta sobre as más inclinações, né? Como é que a gente vence as nossas más inclinações? Aí o Espírito da Verdade responde, se você tivesse em boa vontade, né? Força de vontade. Então, assim, não vai ser fácil. Facilidade não existe aqui no planeta Terra, né? Não é esse o nosso momento.
E aí, para a gente já ir encerrando, tem lá, né, o exemplo de Jesus. Então, já comentei da questão da caridade, né, mas não é aquela caridade para salvar o outro, não, né, gente? A caridade para salvar a gente mesmo, né? Não é o outro, como Joana falou lá no comecinho, no primeiro slide, não é o outro. A nossa guerra maior aqui não é com o outro. Não é. Então, aqui, tem até um capítulo naquele livro As Dores da Alma, do Hamed, que fala sobre crítica, e eu já estudei ele um tempo atrás também, que ele fala assim, olha só, o tempo que você está olhando o outro, enumerando os defeitos do outro, né, criticando o outro, você está gastando tempo. Está gastando o seu tempo, né? Está gastando essa oportunidade divina que é essa nossa reencarnação. Né? O que os espíritos falaram para Kardec? Se reconcilia enquanto está andando com ele. Aproveitemos esse momento. Né? Porque depois pode passar, passou essa encarnação, já foi, vai ter que esperar, não sabe mais quando vai ser. Esse elo, né, essa mazela que existe entre vocês vai seguir com vocês, né? Os pensamentos estão ali conectados, se não houve o perdão. Então, para quê? Para que a gente vai seguir com essa situação? Resolve já, perdoa já, né? Já facilita. E aí, então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? E aí aqui é onde ele vai trazer essa questão da caridade como complemento da lei de justiça, né? Amar o próximo e fazer todo o bem que seja possível. E aí lembrando, né, essa questão da caridade, então como não a caridade moral, né? Então o que eu posso fazer nessas relações em que eu me acho aqui com o meu semelhante, né? E lembrar daquilo, né, gente? Talvez um sorriso. O que a gente tem de talento, né? O que vocês podem contribuir ali para aquele grupo? Lembrar dos talentos e trazer isso para o grupo de vocês ali. Ok? Era isso por hoje. Agradeço demais a oportunidade. Queria muito levar essa reflexão. Né? Eu acho que família é o nosso maior bem, enquanto aqui encarnados, mas pode ser também o nosso maior desafio. Né? Mas é aquilo que a gente fala. Então, a doutrina espírita, e aí qualquer religião, né, gente? Esses dias eu estava vendo uma palestra do Haroldo, e ele estava falando justamente isso. Então, não é a doutrina espírita, mas qualquer religião, né? Qual é o objetivo da religião? Né? Então, obviamente, aproximar a gente de Deus, mas fazer de nós pessoas melhores. Né? Não é isso? Então, toda e qualquer religião, se a gente for pensar, é isso. Então, como é que a gente consegue praticar as coisas que a gente aprende aqui nos nossos estudos, na nossa doutrina, na palestra, né? E passinho de bebê, tá? Ao contrário o avanço moral, ao contrário do avanço de comunicação, avanço da internet, que dão saltos, né? Meu Deus, olha onde nós já estamos com tecnologia, medicina, remédio, né? Tudo isso vem a evolução em saltos. A evolução moral não. É difícil não perder a paciência, né? Com aquela rusga que a gente tem lá em casa, né? E me lembrei também de um ponto que eu pensei muito nisso. Nós sempre estamos muito preocupados em mostrar o nosso melhor onde? Lá fora. Lá fora. Fora da nossa casa. Então, lá fora, eu mostro toda a minha calma, toda a minha tranquilidade.
a minha experiência em doutrina espírita, não é mesmo? É isso. Da porta para dentro. Não fui eu que falei. Eu toquei num povo família, é complicado. Vamos fazer lembrar do exercício de Santo Agostinho, né? Então, todo dia, no meu momento de prece à noite, eu repasso o meu dia mentalmente e busco, né, em que momentos e situações eu poderia ser melhor, né? E aí é tipo Alcoólicos Anônimos, é só por hoje. Não é uma coisa, gente, nunca, nossa, então, vi lá a palestra, não vou mais, a família é importante, nunca mais vou brigar em família. Eu não queria dizer nada, mas a eleição de 2026 está aí. Então, desculpa a piada, gente, mas assim, é um dia de cada vez, não é? Um dia de cada vez. Domingo agora vai ter o almoço. Vai ter? Vai ter. Então, domingo agora eu vou fazer uma prece antes, né? Eu vou me concentrar e eu vou estar lá presente, com atenção plena. Meu anjo da guarda, ó, vem que aqui nós vamos ficar até a hora que terminar. Então, atenção. É ou não é? Ou sou só eu? Que quando a gente está ali, está com o celular na mão, tá não sei o que, a hora que viu já está discutindo. Já brigou, já o almoço de domingo já foi. Não é? É ou não é? Então, orai e... Combinado? Obrigada, gente. Uma ótima noite.